Muito bem, jovens. Agora vamos fazer aquele resumex, como diz a Exatamente. Deise. Legal, gostei. Vamos Só lá. para dar uma fixada no assunto antes de Isso. deixar as atividades, né? Olha lá, falamos de movimento circular uniforme, parte 2. A gente deu uma incrementada falando da independência dos movimentos, né, Décio? Justamente. Nós vimos que movimentos, eles correm de formas simultâneas, mas que a gente pode estudar as componentes de maneira separada e também fazer a resultante. Ou seja, um depende do outro, no caso da questão do estudo, mas eles ocorrem de maneira independente. Olha só como é que é, né? Podemos estudar de maneira independente também. Exatamente. Né? Então, vamos lá, movimento circular uniforme. Lembrando que a gente tem a questão do movimento, né? Circular pela trajetória e uniforme pela velocidade linear constante. Isso. E nós vimos que para manter lá a partícula em movimento circular, a gente tem que ter uma aceleração ligada ao centro para que essa aceleração mude a direção do vetor velocidade para que ele continue na trajetória, né? Justo. Aí nós temos aí, né? A velocidade e a aceleração centrípeta perpendiculares. Lembrando que a velocidade é sempre tangente. Lembrando aí do nossa enquetezinha sobre centrífuga. Isso. A água sai naquela direção, porque a centrífuga é circular. Ela gira e a água sai naquela direção do V ali. Exato. Né? Deixa eu desenhar aqui, pessoal. Olha só. Aqui tudo bem que o movimento ele é circular uniforme, mas lá na centrífuga nós sabemos que ela começa com uma velocidade menor e vai aumentando, né, Décio? E aqui, olha só, responsável por expulsar, vamos colocar assim, pela tangente a água, né, que a água sai pela tangente, certo? Nós temos aqui a aceleração tangencial. Aqui eu coloquei no sentido oposto, só que só para mostrar o vetor, né? Lá no caso da nossa centrífuga, ela vai estar aqui, certo? Só para falar, gente, que essa aceleração, ela está ligada ao valor da velocidade linear aqui. Então, ela tem a mesma direção e sentido. Agora, para manter a nossa partícula aqui no movimento circular e alterar a direção do vetor, é a aceleração centrípeta, que tem um valorzinho, né, justamente dessa, que vai depender da velocidade desse raio, né? Do raio. A aceleração ela é o quadrado da velocidade que está ali tangente, dividida pelo raio. Quer dizer, quanto maior o raio, menor a aceleração centrípeta. Exatamente. Contrário da velocidade lá, né, que nós vimos. Aí nós vimos também que a velocidade linear, ela depende ali do nosso raio, né? Ela vai depender do raio. Você pode usar tanto aqui como com a frequência, mas ela depende do raio. Já angular não depende do raio. Então você pode fazer a utilização. Bom, isso daqui ela vai servir, né, Décio, mais quando a gente for fazer uma substituição, se quiser fazer uma relação entre a velocidade aqui, ó, a aceleração centrípeta e a velocidade angular, né? É só fazer essa substituição aqui. Então, olha só, certo? Então, a nossa velocidade linear aqui é igual a ômega R. Aí a gente pode substituir aqui, que vai ser ômega ao quadrado, né? Vezes R ao quadrado, mas vai cortar com R, então vai ficar ômega ao quadrado vezes R. Tá, então quando você relaciona, pessoal, fica assim, ok? Bom, o que nós vimos mais? Olha só. Os movimentos independentes, o princípio de Galileu, né? Ele diz que os movimentos apresentam a mesma duração de tempo, porém pode ser estudado separadamente. Isso. Mas o tempo é sempre o mesmo. Importante lembrar, se você for envolver o tempo para encontrar a velocidade, não importa se estudou de maneira diferente, vai ser o mesmo tempo. Exatamente. Tá? Então, a velocidade para o objeto, né, ele vai ser resultante da velocidade. Então, a gente percebe aí que o movimento independente, ele acontece no dia a dia, bastante no nosso cotidiano, e ele pode ser estudado de maneira separada, porque não vai interferir. Aí, se quiser fazer o movimento real, que é a velocidade real, lei dos cossenos. Quando é 90, aquela segunda parte sai, você usa Pitágoras. Quando tem a mesma direção, é mais fácil ou somar ou subtrair, dependendo do sentido, né? Justamente. Vai ficar mais fácil para a gente calcular. Mas agora a gente vai deixar os jovens fazer as atividades, daqui a pouco a gente volta, né? A gente volta para tirar as dúvidas, né? Caso eles tenham. Vamos lá, então? Daqui a... E aí, olha nós aqui de novo, né? Tirar aquelas dúvidas, resolver as atividades de sala de aula. Não é isso, Décio? Vamos fazer
agora a correção, né? Já que eles já fizeram a atividade, nós vamos corrigir, então. Exatamente. Começando ali, atividade de sala, tirando as dúvidas na resolução da atividade. Vamos começar aí, olha só, com a primeira questão. Os atletas ali de speed, que é a bike de estrada que a gente fala. Um ciclista treina em uma pista circular, executando um movimento circular e uniforme, com velocidade igual a 20 metros por segundo. Então, a velocidade aqui, ó, já tem. E o que tipo de movimento é? Vamos circular aqui, olha só. Movimento circular e uniforme. Opa, velocidade linear constante, né, Décio? Isso. Já está aqui o valor dela. Ponto. Sendo o raio da pista igual a 80 metros, determine o valor da aceleração centrípeta. Olha só, essa tá fácil, Bem né, fácil. Décio? Acabamos de falar que é V ao quadrado sobre R, né? A gente Aceleração pode centrípeta. usar ela de duas formas, utilizando com a velocidade linear e utilizando com a velocidade angular, certo? Só que aí temos aceleração, temos Nós temos temos o o raio e a quê? velocidade. Isso, Não então- temos a velocidade angular, então só podemos usar a linear, né? Exatamente. Pra Então isso. aqui, pessoal, para diferenciar, tá falando velocidade. Lembrando, a angular, a unidade geralmente é relacionada a ângulo. Radiano por segundo, Radianos e não por segundo. metro por segundo. E aqui, metros por segundo. Opa, a unidade é essa, então a velocidade é a linear e não a angular, né, Décio? Justamente. Então vamos Senão tem que pegar aqui, encontrar ó. angular para depois fazer, aí era 2 trabalhos, né? Isso. A não ser que queira velocidade angular, você também pode calcular. Mas aqui não precisa, é só aceleração centrípeta, usa a relação de Justamente. velocidade linear e raio. Já tá, as unidades estão certinhas, né? Metros por segundo e Não metro. precisa transformar nada, né? Então é só substituir. Olha lá, faz o quadrado do 20 e depois divide. Não pode simplificar o 20 com 80, depois levar ao quadrado. Já primeiro o quadrado, depois a divisão, tá, divisão. pessoal? Ok? Dá para simplificar aqui, ó. 40 dividido por 8, né? Aqui É você simples. simplifica, fechado? Aí sim. 5, né? Bem fácil. Pronto. Temos aqui uma alternativa, olha só. Letra D. Professores Décio e Deise, olha aí, ó. Tá certinho aqui, ó. Fechado, pessoal, simples, né? D de demais. Demais. Então, pessoal, observou que tipo de movimento, destacou os dados aqui, prestou atenção na unidade, pronto. Pronto, A bem gente calcula e simplesinho. faz. Acho que aí foi bem tranquilo. A gente Exato. usa muita bicicleta aqui, mas porque a Deise é ciclista nata. Por Opa! isso. Eita, quase, hein? Né, Deise? Ciclista amadora. Fechado? Já está em relação a mim, é mais que profissional. Tá? Ali é a speed, é a bike é o ciclismo de estrada. né? Olha aí, sai, entende tudo. Só não dá para ver o Bom, modelo da aqui são bicicleta. 2 então, né? Olha lá, Ó, 2. um objeto realiza um movimento circular e uniforme em uma circunferência, né? Com um raio igual a 100 centímetros e com uma aceleração centrípeta de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, deu aceleração centrípeta, certo? Deu raio centímetro, olha bem, metros por segundo ao quadrado, já acende uma luzinha, né? Opa, Olha o movimento, dá uma girada no ar aí. rodopiado, olha. Isso é só para chamar a atenção. Então, transformar o primeiro centímetro aí, né? Sabe que 100 centímetros a gente anda 2 casas, 100 ou divide por 100, vai dar 1 metro, né? Então, agora continuando, nós temos aí V ao quadrado sobre R. É só Por quê? fazer a relação Nós isolar, queremos a né? velocidade. Isso. Né? Olha bem, nós queremos a velocidade, mas deu aceleração centrípeta. Então, vai multiplicar cruzado, 1 vai passar para cá. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. 4 vezes 1 é 4, né? Precisa colocar. Agora tem que tirar a raiz quadrada, né? Porque o quadrado passa para o outro lado, a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, então, aí, ó, bem simples. Os cálculos simples e fácil. É só aplicar a regrinha matemática de mudança de lado, né? Letra A de acerto, 2 metros por segundo. Pronto, velocidade. A única coisa que tem que prestar atenção ali para não levar junto é a unidade do raio, né? Dessa está em centímetros, mas a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Aí a gente faz essa transformação. E as respostas todas em metro por segundo. Exatamente. Tomar muito cuidado com a resposta, né?
Que a gente botou a dica ali, mas geralmente nas questões não vem essa dica, tá, pessoal? Justamente. Tá ali só pra gente lembrar, mas geralmente assim, Enem, essas coisas não vêm, né, Décio? Então tem que ficar atento nisso, ok? Vamos para mais uma? Mais duas, né? Tem mais. Ainda tem, justamente. Vamos ver aqui, pessoal, olha só. Tem um rio agora, né? Um rio, finalmente o rio, né? Considerem o rio de margens paralelas, cuja distância entre as margens é de 100 metros, ok? Vou colocar a figura aqui, pronto, deixar a figurinha aqui. Opa, daqui a pouco eu volto, deixa eu terminar de ler. Isso. A velocidade da água em relação às margens é 10 metros por segundo, ok? Velocidade da água em relação às margens. Um bote cuja velocidade em relação à água é 5 metros por segundo. Então, um bote em relação à água, 5 metros por segundo. Atravessa o rio de uma margem a outra no menor tempo possível. Assinale a alternativa que corresponde a este tempo em segundos. Então, pela figura, pessoal, olha só, tá Por aqui, isso que não tem unidade de medida também, né, Deise? Já falou que é em segundos, né? Ó, tá aqui as margens, gente, ó, são paralelas. Essa canoa, ela se move, viu, Deise? Se move, a gente vai fazer ela se movimentar agora. Então, o que acontece, ó, as margens são paralelas. Ou seja, aqui, ó, mesma direção de margem. O que acontece? Eu quero sair daqui, eu quero atravessar. Mas será que ele vai direitinho, retinho? Será? Vamos ver aqui. O que acontece, pessoal? A gente tem que lembrar aqui, olha só, o tempo mínimo da travessia, ela só ocorre quando o bote atravessa o rio com velocidade de 5 metros por segundo, sempre perpendicular às Tempo margens. mínimo, isso. Certo? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, o bote em relação à água, 5 metros por segundo, mas só que a velocidade em relação ali às margens é de 10, então ele não vai completamente retinho, né? Vamos ver, olha só o que acontece com ele, ó. Certo? Não, isso aí seria se ele fosse reto, né? Mas vamos Tá que aqui, ainda ó, tem... sai daqui pra cá, mas ok? tem uma outra agora. Isso se estivesse paradinho, bonitinho, né? Ele saísse daqui pra cá e ia vir retinho. Deixa eu apagar aqui. Ó, Agora, isso, vamos lá. Mas ali vamos continuar. É importante lembrar que os movimentos são independentes e o tempo da travessia não depende da velocidade da correnteza. Com a correnteza, ele apenas chegará a outra margem mais próximo ou afastado do ponto de partida, como o professor Décio falou aqui, ó. Mas o tempo de travessia será o mesmo. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Na verdade, esse seria o movimento real, né? Exatamente, por causa da velocidade, né, da nossa correnteza ali, tá Mas bom, o pessoal? tempo é o mesmo, tanto faz calcular com um ou com o outro. Exato. Certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai, olha só. Então, essa velocidade, ela depende da distância, porque a gente sabe que as margens têm uma distância uma em relação à outra, 100 metros. E o tempo, tá, pessoal? Aqui, olha só, só isolando o tempo, né, Décio? Que é o inverso da velocidade, olha lá, ó, como é que vai ficar. Isso. Ok? Bom, eu sei que a distância entre as margens é 100 metros. A velocidade lá do nosso barco é 5 metros por segundo. Logo, se a gente fazer a divisão da distância pela velocidade, a gente vai encontrar o quê? Na verdade, ele não terá uma velocidade de 5 metros, mas também não vai percorrer só 100 metros, vai percorrer mais. Exato. Mas se ele fizesse isso, ele encontraria o tempo, que é o mesmo tempo de fazer de maneira real. Vamos falar isso, pessoal? Né? Direitinho, o pessoal vem aqui com a gente, olha só. Então, ali a gente encontrou 20 segundos, certo? Isso. Aí a gente viu lá os 20 segundinhos, 20 né? segundos é o tempo. Mas ela não estaria, o bote não chegaria naquele lugar, em outro lugar mais à frente. Então, percorreria mais de 100 metros. Mas não com a velocidade de 5 também, porque tinha 10 e 5. Exato. Você tem que fazer o quê? Se você quisesse o real, tem que fazer a velocidade real e a distância real. Mas nós não temos essa distância. Aí como é que vai achar o tempo? Com o tempo agora você pode encontrar a distância real se você quiser. Exatamente. É uma outra coisa. Mas nessa questão não daria para fazer com real. Por isso que o momento independente usou como se não existisse correnteza, mas também com a largura do rio, como se a canoa atravessasse o rio em linha reta, o que também não é verdade. Aí, porque a gente considerando que ele atravessa ali em linha reta só para achar esse tempo, seria o menor tempo, que é o que ele pede na questão. Sendo o menor tempo, a gente desconsiderou a velocidade da correnteza, né? Só que ele vai andar mais com velocidade maior. Exatamente. Sim, o tempo é o mesmo. Então, ele vai levar um tempo para chegar lá embaixo também. Então, temos a alternativa ali, pessoal, né? Se liga lá, olha só. Vamos ver? De 20 segundos, letra E. E de exato. De né? exato.
Vamos lá, tem mais uma questãozinha, lá vem ela, questão Enem, Décio, olha Isso, só. agora se liga no Enem, vamos lá? Olha, duas cidades A e B, elas estão distantes, né, entre si, de 400 quilômetros. Da cidade A, parte o móvel P, o nome desse móvel é P, né? Sim. Diferenciar aí do outro móvel, dirigindo a cidade B. Mas no mesmo instante, parte de B, um móvel Q, dirigindo-se para A. Então, estão em sentidos opostos, né? De B para A e de A para B. Os pontos P e Q, né? Pode ser os automóveis aí, né? Executam movimentos uniformes e suas velocidades escalares são, em módulo, 30 km por hora e 50 km por hora, respectivamente. Olha, respectivamente aparecendo aí. Quer dizer que 30 é do P e Sim. 50 é do Q, respectivamente. Não pode trocar. Exatamente. Então, P é 30 e Q é 50. É muito importante essa palavra respectivamente. A distância da cidade ao ponto de encontro dos móveis é de P e Q em quilômetro vale enquanto. Então, a partir da cidade A, onde eles vão se encontrar? Porque eles estão em sentidos opostos. Então, vai chegar uma hora que, claro, estão em vias separadas, não vão se chocar, né? Um vai passar pelo outro, então vai ter o encontro dele, sem se chocar, sem colisão. Quando eles ocuparem, então, a mesma posição, né, na estrada. Mesma posição, mas então... saindo de sentidos opostos. Exatamente. Vamos ver ali, pessoal. Então, olha só para a gente fazer um desenhozinho. Então, nós temos aqui, olha só. Nós temos aqui a via, certo? Isso. Nós temos aqui a via. Então, o que vai acontecer? Um está no sentido ou está no outro. Então, aqui, ó, um está no sentido, certo? E o outro está no outro sentido. Fechou? O que vai acontecer, pessoal? Para eles se encontrarem, tem que ocupar a mesma posição. Então, a posição ocupada aqui pelo ponto B tem que ser a mesma posição ocupada pelo ponto A. Então, tem que montar a função de todos eles, né? Isso, tem que montar a função de todos eles. Então, vamos montar aqui, pessoal, olha só. Vamos apagar aqui para montar, né? Para ter mais espaço. Essa vai ser simples, vai usar o sorvete, né? Para as duas. Movimento uniforme. SA igual a V vezes T, né? Um a gente vai ter que considerar saindo do ponto inicial e o outro como percorrido aquela distância, né? Então aqui, pessoal, olha só. Pode pôr SA igual, né? Vamos ver. Velocidade, nós já temos, né? Eu vou colocar para o A, vou colocar 0. Isso, como ele quer a partir do A, vamos colocar o A 0. Aqui, como quilômetro, não precisa nem mexer na unidade da velocidade, né? 30 aqui. T. E o B? Aí o B é 400, né? É 400 a distância? 400. Isso. Menos que está em sentido oposto, nós consideramos que de A para B é positivo, não é isso? Exato. Qual é a condição? Mesmo espaço. Então... Temos 30T, vou tirar esse 0 ali já. 400 menos 50T. O que a gente faz aqui, passa para o lado lá, né? Somando, ó. Isso. Opa, faltou um Tzinho aqui no 30. Opa, não pode não, senão ele chora, peraí. Ficar sozinho, né? Aqui, pessoal, olha só, vamos simplificar aqui, ó. E aí, passar o 8 dividindo, né? T igual a 40 dividido por 8. Aí nós vamos encontrar o tempo. E depois joga em qualquer uma das duas e encontra a posição. É que você apertou e já deu spoiler da resposta. Caramba, dei spoiler já, ó. Mas tudo bem. Encontrou o tempo aqui, pessoal. Se a gente substituir foi na 40 primeira... dividido por 8, né? Lembrando que o 8 passou dividindo. Aí aqui, pessoal, 5 lembrando... horas, é isso? Opa, horas. Muito rápido, segundos, né? 5 segundos. Olha só, pessoal, vamos pegar na primeira, que é mais fácil. Então, já que eles vão estar ocupando o mesmo espaço, 30 vezes 5. 150. Eles vão estar no espaço. Na posição 150. Isso. Se colocar na outra também, né? Porque 50 vezes 5, nós sabemos que é do... Opa! A gente deixou aqui, olha só para vocês verem, olha aqui, ó. Ok? Só para estar escritinho bonitinho, né? A gente queria fazer com vocês lá, mas a gente colocou aqui, ok? Colocou aqui, ó, igual, bonitinho, ó. Primeira função,
Segunda função. Vamos igualar as duas, né? Só para deixar bonitinho também, né, Décio, no quadro, porque o nosso estava meio rabiscado, olha só. Mas mostrando que a gente pode montar direitinho, né? Então o tempo Isso. só que não é o tempo que ele quer, né? Ele quer Ele quer a posição. Então, olha só, lá. pessoal, bonitinho aqui, olha só. 150 quilômetros é a posição que ele vai. Repetiu duas vezes ali, só para ficar bonitinho. É claro, isso aí vai ficar registrado. Nossa, a gente apaga. Fechado, pessoal? É isso aí. Não, a gente fez para vocês para ver, né, que realmente. Então, até uma próxima aula, né? Até a próxima aula. A gente vai vir com mais física, mais movimento, não é isso? Justamente.